Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, semana 4. O assunto estudado durante essa semana foi variação de grandezas. Grandezas direta e inversamente proporcionais ou não proporcionais. Grandeza e proporção. Algumas grandezas podem estar relacionadas e variarem proporcionalmente. A proporção está presente em muitas situações cotidianas. Por exemplo, quando compramos 300 gramas de presunto, podemos calcular o valor a pagar, pois este corresponde proporcionalmente à quantidade do produto em relação ao preço de 1 quilograma. Grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Conforme o exemplo anterior, quanto mais presunto você comprar, mais você pagará. E esse aumento do valor a ser pago é proporcional à quantidade de quilogramas que se aumenta na compra, ou seja, se você comprar 600 gramas de presunto em vez de 300 gramas, você pagará o dobro do que pagaria se comprasse somente 300 gramas. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, são inversamente proporcionais. Por exemplo, o tempo é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional à distância percorrida. Uma viagem de carro de Belo Horizonte para Vitória demora um tempo menor para ser realizado do que para Recife. Se a velocidade média do carro for de 60 km por hora, o tempo gasto na viagem é maior do que seria caso a velocidade média do carro fosse de 80 km por hora. Atividade 1. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade de produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, quantidade. Por 1 litro de leite, o valor a pagar é R$ 3,00. Por 2 litros, 2 vezes 3, que é 6. 3 litros, 3 vezes 3, que é 9. 4 litros, 4 vezes 3, que é R$12,00. 5 litros, 5 vezes 3, R$15,00. 6 litros, 6 vezes 3, R$18,00. 12 litros, 12 vezes 3, R$36,00. 24 litros, 24 vezes 3, que é R$72,00. Responda. Resposta. Ao dobrar a quantidade de leite, o valor a pagar também dobra. Triplicando a quantidade de leite comprado, o valor a pagar também triplica. Logo, as grandezas quantidade de leite comprado e valor pago são diretamente proporcionais. Nós podemos observar que elas aumentam numa mesma razão, que é 1 para 3. Cada 1 litro comprado é R$ 3,00. Atividade 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e tempo, para uma distância percorrida de 600 km. De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor, 600, que corresponde à distância percorrida, que é de 600 quilômetros. Na matemática, você pode calcular o tempo dividindo a distância percorrida pela velocidade. Há uma fórmula que relaciona velocidade, distância percorrida e tempo gasto, permitindo expressar uma dessas grandezas em função das outras duas. Então, velocidade é a distância sobre o tempo.
Distância é velocidade vezes o tempo. E tempo é a distância dividido pela velocidade. Para completar a tabela, nós vamos usar a fórmula tempo igual a distância sobre velocidade e a distância de 600 km dividido por cada uma das velocidades que aparecem na tabela. 600 divididos por 30, 20. 600 divididos por 40, 15. 600 dividido por 60, 10. 600 dividido por 80, 7,5. 600 divididos por 100, 6. 600 dividido por 120, 5. E 600 divididos por 150, 4. Agora é com você. Complete o tempo em horas na tabela acima e responda se as duas grandezas velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, nós já completamos a tabela. Agora, analisando a tabela, vamos responder à pergunta. Elas são direta ou inversamente proporcionais? Ao dobrar a velocidade, o tempo se reduz à metade. Triplicando a velocidade, o tempo se reduz à sua terça parte. E assim por diante. Logo, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Atividade 3. Escreva a expressão algébrica que expressa a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de R$20 e recebi R$4 de troco. Encontre o preço do leite e responda às perguntas abaixo. Primeiramente, nós vamos escrever a expressão que representa a situação descrita acima. Então, se eu paguei com R$20, o que vai acontecer? Quando a pessoa pega o dinheiro que eu paguei, ele vai descontar aquilo que eu comprei. Logo, 20 menos 4P, ou seja, 4 vezes o valor do litro de leite, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 4, que é o troco que eu recebi. Agora, passando 20 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 4 menos 20 é igual a menos 16. Para eliminar o negativo do primeiro membro, eu multiplico toda a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa mudar todos os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 16 divididos por 4 é igual a 4. Então, cada litro de leite custa R$4. Letra A. Se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor total a pagar? 3 vezes R$4, que é o valor de cada litro de leite, eu pagaria R$12. Quanto você deveria receber de troco ao pagar a compra com uma nota de R$20? Se eu der 20 e vai descontar 12, 20 menos 12 é igual a R$8. Letra B. Considerando X a quantidade do produto e Y o preço total a pagar, preencha a tabela abaixo. Bom, o valor a pagar vai ser o quê? 4 vezes a quantidade de produto que eu comprar, né? Então, Y para X igual a 0, 4 vezes 0 é igual a 0. Para X igual a 1, 4 vezes 1 é igual a 4. Para X igual a 2, 4 vezes 2 é igual a 8. Para X igual a 3, 4 vezes 3 é igual a 12. E para X igual a 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Letra C. Marque os pontos X e Y obtidos na tabela acima no plano cartesiano apresentado a seguir. Una os pontos e responda. As duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, primeiramente, nós vamos marcar os pontos no plano cartesiano.
Primeiro, nós vamos usar as coordenadas do primeiro ponto, que é 0 e 0. Então, esse ponto ele está na origem dos eixos. Agora, nós vamos ligar o 1 do eixo x ao 4 do eixo y, o 2 do eixo x ao 8 do eixo y, o 3 do eixo x ao 12 do eixo y, e o 4 do eixo x ao 16 do eixo y. Unindo esses pontos, nós temos uma reta. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Ao dobrar a quantidade de leite, o valor a pagar também dobra. Triplicando a quantidade de leite comprado, o valor a pagar também triplica. Logo, as grandezas quantidade de leite comprado e valor pago são diretamente proporcionais. Atividade 4. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Então, vamos analisar as grandezas. Velocidade em quilômetros por hora com tempo em horas. A uma velocidade de 120 km por hora, o tempo gasto nesse percurso foi de 3 horas. Se eu gastar 6 horas, quer dizer, se o tempo aumentar, se eu gastei mais tempo nesse percurso, é porque a velocidade diminuiu. Ou seja, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu inverti a setinha, eu vou inverter a grandeza. Então, x está para 120, assim como 3 está para 6. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 6 vezes x é igual a 120 vezes 3. 120 vezes 3 é 360. 6 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 360 divididos por 6, 60 km por hora. As duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Então, nós já até respondemos, né? O tempo aumenta ao diminuir a velocidade. Logo, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Atividade 5. Analise o gráfico abaixo e responda o que se pede. Letra A. Para fazer 2 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Então, analisando a tabela, para fazer 2 kg de sorvete, a quantidade de leite necessário é 4 litros. Letra B. Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilos de sorvete? Então, vamos analisar o gráfico. Com 8 litros de leite, a quantidade de sorvetes fabricados é 4 quilos de sorvete. Letra C. Para fazer 5 quilos de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Então, voltando à análise do gráfico, para fazer 5 quilos de sorvete, precisa-se de 10 litros de leite. Letra D. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, analisando, quanto mais sorvete eu for fazer, mais leite eu vou precisar. Logo, se as grandezas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Letra E. Com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilos de sorvete? Bom, se com 5 quilos a produção é de 10 litros de leite, eu preciso de 10 litros de leite para fazer 5 quilos de sorvete, com 100 litros de leite eu vou fazer 50 quilos. Então, 5 quilos, 10 litros de leite. 50 quilos, 100 litros de leite, que é 10 vezes a mais. Atividade 6. Leia com atenção a receita a seguir e responda as questões abaixo. Receita de bolo da Lili. Ingredientes: 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 1 copo de 200 ml de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de 200 ml de leite, 1 colher sopa de fermento em pó.
Modo de preparo: bater as claras em neve, depois misturar a gema do ovo e açúcar. Acrescentar a farinha de trigo, batendo novamente. Mornar o leite com a manteiga e misturar até formar uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento e misture devagar. Despeje a massa em uma forma untada de 20 centímetros de diâmetro e deixe assar por 35 minutos no forno a 180 graus Celsius. Essa é uma receita para 5 pessoas. Dica: acrescentar umas raspinhas de limão. Letra A. Para se fazer 2 bolos utilizando essa receita, precisa-se de quantos copos de farinha de trigo? Bom, para fazer um bolo, ele precisa de 2 copos de farinha de trigo. Logo, para fazer 2 bolos, ele precisará do dobro, ou seja, de 4 copos de farinha de trigo. Letra B. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Bom, a receita de bolo, ela serve 5 pessoas. Logo, para servir 40 pessoas, deverá fazer o quê? 40 dividido por 5 é 8. Então, 8 receitas. Letra C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Bom, para fazer um bolo, ela precisa de 3 ovos. Logo, para fazer 12 bolos, ela fará, ou melhor, logo com 12 ovos, ela fará quantos bolos? 12 divididos por 3, 4. Então, 4 bolos. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Então, a receita de bolo serve 5 pessoas. Logo, se ela fizer 4 bolos, ela servirá 4 vezes 5, ou seja, 20 pessoas. Letra D. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente, com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? Então, lembrando, como 200 ml de leite, ela faz um bolo. Logo, com 1 litro, o que é 1 litro? É 1000 ml. Ela fará quantos bolos? 1000 divididos por 200, ou seja, 5 bolos. Leia e reflita. Diâmetro. O que é diâmetro? Quando nós temos no caso da forma de bolo, né, ela tem um formato circular. O diâmetro de uma figura circular é o segmento que vai de uma extremidade até a outra, passando no centro dessa circunferência. Então, em relação ao diâmetro, vamos analisar agora as questões a seguir. Qual o diâmetro da forma de bolo? Bom, a forma usada na receita é redonda e tem 20 centímetros de diâmetro. Compare essa medida com a da forma de bolo se você tiver em sua casa. Bom, essa é uma resposta pessoal. Eu, por exemplo, tenho uma forma de bolo redonda, cujo diâmetro é 30 centímetros. Mas tem vários, diâmetros, tem várias formas com formatos diferentes. As medidas são iguais ou têm diferença? Ao comparar as medidas da forma usada na receita e a forma que tenho em casa, o diâmetro das formas são diferentes. (200 mililitros). Verifique se você tem um copo de 200 mililitros em sua casa e compare com a medida usada para medir a quantidade de leite da receita do bolo. Pegue uma caixa de 1 litro de leite vazia e tente colocar 1 litro de água, usando o copo de 200 ml. Quantos copos de água foram necessários para encher a caixa de 1 litro de leite? Bom, nós já vimos que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Logo, 1000 dividido por 200 é igual a 5. Logo, ele precisará de 5 copos de água para encher completamente a caixa de leite de 1 litro.
claras em neve. O que significa claras em neve na receita? São claras bem batidas que garantem a leveza e deixam a massa mais fofa. Como você pode fazer isso? As claras devem ser bem batidas até formar uma espuma brilhante. Homogênea. O que significa massa homogênea na receita? Uma massa é homogênea quando você não consegue distinguir os ingredientes que foi usado para fazer a mesma. Como você pode fazer isso? Misturando bem todos os ingredientes até que não seja mais possível distinguir os ingredientes usados apenas olhando a massa. °180°C. Qual a medida da temperatura do forno que foi indicado na receita? 180°C. Colher de sopa. O que significa colher de sopa na receita? É a maior de todas as colheres de mesa, com um volume de 15 ml. Quais são os ingredientes que você precisa medir com essa colher? Bom, na receita foi medido com a colher de sopa a margarina e o fermento em pó. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhe com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhe com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhe com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessar os vales das perdas e das frustrações.